Irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versos 19 e 20. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por intermédio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Vamos destacar aqui essa expressão, o sangue da sua cruz. Ainda no capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Finalmente, Epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 6, verso 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Queridos irmãos, vamos dar um passo mais nesse tema, retornos essenciais para uma vida cristã normal. E o que vamos meditar nessa noite juntos tem relação com um retorno essencial à centralidade da cruz. O primeiro retorno que nós vimos foi com relação à centralidade de Cristo. E agora vamos ver esse retorno à centralidade da cruz. O que podemos fazer nessa noite, em um período apenas de compartilhamento e meditação sobre esse tão rico tema, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, é mencionarmos alguns triunfos da cruz. Então nós vamos fazer isso mencionando, se assim for possível, 6 triunfos da cruz. Mas antes de entrarmos neles, gostaria de chamar a atenção para o significado da cruz no seu espectro mais amplo. A cruz é central, em primeiro lugar, no coração de Deus. O que significa a cruz ser central no coração de Deus? Significa que a Trindade, ou Deus triuno, vive uma qualidade de vida em que um se dá em função do outro. Quando o Senhor Jesus, o Filho Eterno, se faz carne, ele deixa muito clara esta relação nas suas próprias palavras. Quando, por exemplo, ele diz assim, eu não busco a minha glória, mas sim a daquele que me enviou. O meu ensino não é meu, mas então o ensino dele era daquele que o enviou. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então as palavras do nosso Senhor Jesus enunciam para nós qual é o que podemos chamar de a norma de vida da Trindade. Tudo o que o Pai é e tem, ele dá ao Filho. Toda a glória que o Pai possui, ele então compartilha com o seu Filho. Tudo que o seu Filho faz tem em vista o seu Pai, por outro lado. O Espírito Santo, como pessoa divina, é aquele que promove essa relação íntima, eterna, de comunhão entre o Pai eterno e o Filho eterno. Então, a norma de vida da Trindade é a cruz. Então, essa é a primeira coisa importante para que nós saibamos onde a cruz nasceu. A cruz está impressa na norma de vida do Deus Trino.
Ali a cruz nasceu. Independente de qualquer coisa existir ou ser criada, a norma relacional de vida da Trindade é a cruz, porque um se dá em função de outro. O princípio da cruz, naquele que é considerado o versículo talvez mais importante do Novo Testamento, qual é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amou, deu. Essa é a norma de vida da Trindade. O Pai ama o Filho, por isso tudo Ele dá ao Filho. Hoje pela manhã, enquanto compartilhávamos aquele retorno anterior, retorno essencial, à suficiência do ministério do Espírito Santo, nós vimos que aquelas palavras do Senhor em João 16 dizem exatamente isso. Tudo que o Pai tem é meu, e o Espírito que será enviado, o Consolador, Ele me glorificará. Então aí está muito claro nessas palavras e em muitas outras, essa norma de vida da Trindade. Espero que isso já seja claro para o coração de todos nós. Então, damos um passo mais. Quando a cruz se torna histórica, ou a cruz do Gólgota, então o que está acontecendo? O Deus triuno, Ele está externando na cruz do Calvário, de uma maneira tão plena e perfeita, qual é a norma de vida do Deus Trino. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A cruz, no Gólgota, é a expressão histórica mais importante da norma de vida do Deus eterno, do Deus Trino. Então a cruz no Deus Trino, eterna. A cruz no Gólgota é a expressão histórica máxima desse princípio de vida da Trindade. Então nós damos um terceiro passo, a cruz na vida do cristão. Então sempre olhe esses três níveis, para que não comecemos pelo lugar equivocado. A cruz no Deus Trino, a cruz no Gólgota, a cruz no coração do cristão. Cada um desses temas são imensos para serem compartilhados. Então, por exemplo, esse último passo que mencionamos, a cruz no coração do cristão, é um tema para todo um encontro, uma conferência. Porque vai falar do trabalho da cruz na vida do cristão. O que é o trabalho da cruz na vida do cristão? Apenas para que você tenha um panorama maior primeiro. Essa cruz eterna, cravada no Deus Trino, a norma de vida da Trindade, como falamos. Essa cruz que se manifestou no tempo e na história no Gólgota, a cruz do Gólgota. Ela também é o princípio de vida da vida cristã. Não se pode viver a vida cristã verdadeira, genuína, a única que há, a vida cristã, fora do princípio da cruz. Como poderia? Se a cruz é um princípio cravado na Trindade, se a cruz é um princípio expresso no Gólgota, como poderia ser diferente na vida do cristão? Então aí compreendemos as palavras do Senhor assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Agora, o que significa tome a sua cruz? Embora não seja o nosso tema para essa noite, mas acho que é importante esse tópico ficar bem claro. Tomar nossa cruz significa dar lugar a que a ação da palavra de Deus e dos arranjos providenciais de Deus, palavra de Deus, providência de Deus, palavra de Deus e arranjos providenciais de Deus trabalhem sobre nossas vidas. Isso é o trabalho da cruz em nós. Então vamos colocar em outras palavras. Deus trabalha a cruz na vida do crente em dois pilares principais. O primeiro pilar é a palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Por causa da cruz ser um princípio que é não compulsório, o que o Senhor Jesus disse com relação à sua cruz, a cruz histórica, a cruz do Gólgota? O que ele disse? Ninguém tira a minha vida. Nós poderíamos dizer com toda a exatidão que nem mesmo o Pai, ele obrigou o seu filho a ir à cruz. Muito longe disso. Nós entendemos que
no chamado conselho eterno do Deus Trino, para entendermos Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, quando nada existia, nada criado, nem um anjo, nem nada, o Deus Trino em conselho toma uma decisão. E nessa decisão o Filho se apresenta, o Filho eterno. E ele se apresenta para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso o livro do Apocalipse diz que esse sangue de Cristo foi conhecido antes, ou desde, Apocalipse 13, desde a fundação do mundo. E Pedro vai mais longe, 1 Pedro capítulo 1, e diz que esse sangue, como de cordeiro e sem mácula, ele foi conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo. Sangue do cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. O que isso significa? Não havia nada criado. E o sangue do cordeiro era conhecido antes da fundação do mundo. Acho que só uma maneira de compreendermos. O Filho, no conselho eterno da Trindade, quando nada ainda havia vindo à existência, ele se apresenta para ser o Cordeiro. Porque Deus, na sua mente eterna, o Deus onisciente, sabe que criando o homem à sua imagem e à sua semelhança, haveria a queda. Haveria uma má escolha. E essa escolha seria, sim, opcional. Deus não colocou no Éden apenas a árvore da vida. Ele colocou também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque um amor que não é escolhido, que não é opcional, não é amor de forma nenhuma. Então o Senhor cria o homem, sem dúvida já havia ocorrido a queda de Satanás, de Lúcifer e seus anjos, um terço dos anjos. Então ali no Éden estava a representação de dois princípios. Qual era o princípio que o homem escolheria? Ele iria responder ao que Deus lhe disse. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas então da árvore do conhecimento do bem e do mal, a orientação que o Senhor deu, ele responderia voluntariamente. Então nós sabemos qual foi o resultado nessa história. E Deus muito mais. Então no conselho eterno de Deus, o sangue do Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Deus nunca foi tomado de surpresa por nada. Nem pela rebelião de Lúcifer, nem pela queda do homem e nem por nada. Então, amados irmãos, para que a cruz seja trabalhada na vida do cristão, esse trabalho não é compulsório. Aí nós estávamos. O Senhor Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Assim é o trabalho da cruz na vida do cristão. Vamos explicá-lo melhor. Quando a palavra de Deus é enviada ao nosso coração, nós a ouvimos. Seja na nossa leitura particular, na meditação na palavra, quando estamos lendo um livro espiritual, reunião da igreja, andando pela rua, o Espírito do Senhor falando ao nosso coração, muitas maneiras. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Aí agora está a opção. Hebreus 4:2 diz assim, que aquela geração do deserto ouviu a palavra do Senhor. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Veja. Porque não foi, Hebreus 4:2, misturada, acompanhada com a fé. Fé significa agarrar-se a, unir-se a. Por isso Hebreus diz, importa que nos agarremos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então quando o Senhor fala ao nosso coração, nós temos uma responsabilidade. Sempre é muito importante compreendermos essa interação. Como já temos falado, de certa forma, desde o início também. O Espírito Santo interage conosco. Ele não faz as coisas sem nós. Ele faz as coisas conosco. Ele é sempre o princípio. Sem ele, nada. Aliás, nosso Senhor Jesus diz exatamente isso. Sem mim, nada podeis fazer. Mas à medida que ele age, então ele aguarda de nós uma reação. Então, quando o Senhor nos fala, quais são nossas opções? Agarrarmos a sua palavra. Ou deixarmos que a sua palavra passe de nós. A palavra do Senhor passou da geração do deserto muitas vezes. Qual foi o resultado? Os seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Então o livro de Hebreus usa essa exortação para nós. E diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.
Então você vê que o trabalho da cruz em nós não é compulsório. Nós podemos dizer sim ou nós podemos dizer não à palavra do Senhor. E a mesma coisa os arranjos circunstanciais de Deus, a providência de Deus. Ele arranja todas as coisas em nossas vidas, amados irmãos. Foi Ele quem arranjou o nosso relacionamento conjugal. Foi Ele que arranjou o lar onde nós nascemos. Foi Ele que arranjou a condição social em que nós nascemos. Foi Ele que arranjou os irmãos com os quais nós temos relacionamentos. São arranjos de Deus. E o que nós fazemos com esses arranjos? Nós permitimos que eles trabalhem também a cruz em nossas vidas ou nós damos coices nos arranjos de Deus? Você se lembra a palavra do Senhor para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então esse é o trabalho da cruz na vida do cristão. Pense sobre isso. Nunca é compulsório. Quando o Senhor nos fala, nós temos que agarrar sua palavra. Ele é tão paciente, longânimo e misericordioso que se nós não agarramos a sua palavra, sabe o que ele faz? Ele refala. Se ele não refalasse conosco, nenhum de nós, provavelmente, estaria aqui nessa noite. Ele fala e ele refala. Mas sabe qual é o problema de nós não sermos prontos em acolher a palavra do Senhor? É que ele pode falar muitas vezes a mesma coisa e nós ficarmos para trás naquele assunto. Porque nós não acolhemos a palavra do Senhor em nosso coração. Há um salmo que mostra a presteza de se atender à palavra do Senhor de uma forma impressionante. O salmista diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Esse deve ser o nosso coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso. Esse deve ser nosso coração, para que então o trabalho da cruz, pela palavra, se processe em nós. Então, para que nós tenhamos apenas um panorama maior aí. A cruz na Trindade, a cruz no Gólgota e a cruz no cristão. Agora nós vamos nos deter no segundo ponto, a cruz no Gólgota. E vamos ver pelo menos 6 aspectos dos triunfos de Cristo. Para que vejamos por que esse retorno à centralidade da cruz é essencial. A cruz na vida do cristão não é menos importante. O plano de Deus ao cravar a cruz no Gólgota, sem dúvida, é que a mesma cruz seja cravada no coração do cristão. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem ama, na linguagem de um dos evangelistas. Quem preserva, na linguagem de outro evangelista. Quem ama a sua vida, quem preserva a sua vida neste mundo, perdê-la. Mas se alguém perder a vida neste mundo, achá-la. Esse é o princípio da cruz. Então, nosso foco será os triunfos da cruz. Algo sobre os triunfos da cruz. Então vamos para o primeiro. Segundo aos Coríntios, vamos abrir nessa epístola, capítulo 5, verso 21. Amados irmãos, o que o Senhor realizou na cruz, em uma só obra, é algo impressionante aos nossos olhos. Uma única obra com tantos triunfos. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5, esse primeiro texto, 2 aos Coríntios 5, 21, nós temos um primeiro maravilhoso triunfo, que é o triunfo sobre o pecado. Então veja o que diz esse texto e vamos entendê-lo bem, porque sem dúvida ele é conhecido de todos nós. Mas vamos pedir a ajuda do Senhor para, quem sabe, entendê-lo melhor. Olha o que é dito aqui. Aquele, ou a aquele. Esse A está craseado. Porque o versículo anterior concluiu com Deus. Vos reconcilieis com Deus. E aquele que não conheceu o pecado, ele. Quem é esse ele? Deus. É de quem ele vem falando, no verso 20. Ele, Deus, o fez pecado. Aqui está a expressão a ser examinada, com cuidado. O que significa Deus ter feito Cristo pecado? O que isso significa? Deus o fez pecado.
por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A primeira observação mais geral nesse versículo é essa bendita troca. Veja, irmão, o pecado, Cristo foi feito pecado, para que nós, que temos o pecado morando em nós, fôssemos feitos nele aquilo que nós nunca fomos. Nas palavras desse versículo, justiça de Deus. Um intercâmbio sublime, maravilhoso. Agora, o que significa essa frase, Deus o fez pecado? Então vamos pensar um pouco junto. Acho que talvez, já para meditarmos o significado disso, seria importante unir a essa frase uma outra, tão tremenda quanto e tão curiosa quanto essa de 2 Coríntios 5:21. Está em Gálatas 3:13. Abra, por favor, também esse texto e mantenha os dois juntos. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Observe que nós temos, nesses dois versos, de 2 Coríntios 5:21 e Gálatas 3:13, a mesma expressão significativa. Aqui em Gálatas é fazendo-se. Você vê? Fazendo-se maldição. E o que nós vemos em Coríntios? Foi feito pecado. Então em Coríntios nós temos foi feito pecado e em Gálatas nós temos foi feito maldição. Agora, irmãos, que verdade maravilhosa é essa? E como nós podemos entendê-la? Quando o Senhor Jesus conversava com Nicodemos sobre o nascer de novo, ele conclui essa conversa assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Talvez esse versículo e essa ilustração seja a que mais nos ajude. Então vamos explorar essa ilustração. Quem é aquele que foi levantado na cruz? É um cordeiro ou é uma serpente? É um cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, pecado. Então o que aconteceu na cruz? Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, esse verbo encarnado, santo, provado e aprovado por Deus, Jesus de Nazaré, nunca o pecado penetrou nele. Ser feito pecado não significa que o nosso Senhor Jesus na cruz se tornou pecaminoso, ou se tornou pecador, ou que o pecado de alguma forma tenha adentrado nele. Nunca pense dessa maneira. Para continuarmos com a ilustração de João 3, da serpente na haste de bronze, podemos dizer assim: na cruz do Calvário está o Cordeiro de Deus. Só que à vista de Deus, porque ele foi feito pecado por nós. Então podemos dizer que o Cordeiro é coberto com pele de serpente. Então quando isso acontece, o que o Pai teve que fazer? Virar o seu rosto. Por quê? Porque não amava seu filho? Porque seu filho não era santo? Não. Mas porque Deus o fez pecado por nós. Por isso nosso Senhor usou essa ilustração tão impressionante em João 3. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. E lembre-se que aquela serpente foi levantada por qual motivo? Números 21 e 22. O povo estava sendo mordido por serpentes venenosas, serpentes abrasadoras. Então o Senhor ordenou a Moisés que levantassem uma haste e uma serpente de bronze. E veja, diz o texto de Números, que todo o mordido que olhava para a serpente, que a mirava, sarava. E nosso Senhor está usando isso como ilustração da fé. Ele está dizendo, ele mudou a palavra mirar ou olhar para aquela serpente pela palavra crer. Então ele diz, importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todo que nele crê
tem a vida eterna. Você vê o que significa crer? Olhar para fora, olhar para outro. Nesse caso, crer para a salvação é olhar para quem? É olhar para o Cordeiro que foi coberto por pele de serpente. Porque é aquele que nunca, nem na vida, nem na cruz, nem na morte, nunca conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Sempre pense como uma cobertura, porque foi assim que foi. O Senhor Jesus nunca cometeu pecado, nunca se achou dolo em sua boca. Se o pecado encontrasse lugar nele, na vida dele, no coração dele, enquanto ele estava na cruz, nós teríamos um pecador na cruz. Ele sempre foi e sempre será o Cordeiro Santo de Deus. Mas, irmãos, o que é o pecado? O pecado é algo físico? É. O pecado é algo palpável? O pecado é uma realidade espiritual. Basicamente, pecado nas Escrituras significa separação, para colocar em uma palavra. Quando o homem pecou, ele se separou. Separou de Deus, separou-se até mesmo de si mesmo, como já falamos, e separou-se dos outros. Né? Pecado é alienação, separação. Então, o que aconteceu na cruz? Quando o Cordeiro Santo de Deus é coberto com o pecado, que é uma entidade, penso que podemos usar essa palavra baseada no livro de Romanos, é uma entidade espiritual oposta a Deus. Então, quando o pecado é colocado sobre a pessoa santa do Cordeiro, e então ele é coberto com essa pele de serpente, o Pai vira o seu rosto e o Filho tem que dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O termo na língua original exato para desamparaste é me deixaste para trás. Amados irmãos, nunca compreenderemos, nem agora e nem em toda a eternidade, qual foi a transação na cruz do Calvário. Só o Filho e o Pai podem compreender. O Filho não sabe o que é alienação. Quando ele está orando, pouco antes da cruz, em João 17, aquela maravilhosa oração, no verso 5, ele diz assim: e agora glorifica-me contigo, ó Pai, com aquela glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Nosso Senhor Jesus, o Filho eterno de Deus, nunca foi separado de Deus, nunca foi alienado de Deus. Quando João diz o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, aquele termo com, prós, na língua original, fala como que o Filho gravitando em torno do Pai. Todo o prazer do Filho era ver a face do seu Pai. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele não sabe o que é alienação. Ele não sabe o que é separação. Por isso, amados irmãos, com esse vislumbre, e é só um vislumbre mesmo, nós podemos nos aproximar do significado do Getsemane. Por que você acha que nosso Senhor suou gotas como de sangue? E por que você acha que ele disse: Pai, Abba, meu paizinho, se possível for, passe de mim esse cálice? Compreende? O que é que ele temia? Porque o seu coração estava angustiado até a morte. Porque ele sabia que ele iria enfrentar o que ele nunca enfrentou e nunca conheceu: a alienação, separação. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, irmãos, alguém já disse assim: há duas maneiras de você perguntar por que a Deus. Você pode perguntar por que a Deus com os punhos cerrados, como que em desafio. Você pode perguntar por que a Deus com as mãos abertas. E foi essa maneira que o nosso Senhor perguntou o porquê ao seu Pai. Ele sabia o porquê. Isso é um grito de clamor, de alienação. Meu Deus, por que me deixaste para trás? Pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Agora, irmãos, assim como Jesus não se tornou pessoalmente pecaminoso na cruz, escute com atenção, nós também, baseados na obra que ele realizou na cruz, nós não nos tornamos pessoalmente justos. Agora temos que explicar essa frase.
para você não fazer confusão. Nós fomos cobertos com a justiça de outro. Por isso Paulo em Coríntios vai dizer assim, 1 Coríntios 1:30, vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele se nos tornou, da parte de Deus, justiça. Onde está a nossa justiça? Nós somos justificados porque nós nos tornamos pessoalmente justos? Não. Nós fomos justificados porque a justiça dos méritos de Cristo foram, nas palavras de Romanos 4, imputadas. Imputar é lançar na conta. Algo que não era nosso, foi lançado na nossa conta. Você acordou um dia, havia um depósito na tua conta, né, bilionário, que você não trabalhou por ele, né? Aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, amados irmãos, quanta liberação espiritual para nós, quando nós compreendemos que a justiça que temos não é a nossa justiça. Agora, se isso é assim, glórias ao Senhor. Porque essa justiça, então, é intocável. Essa justiça é inviolável. Ninguém nunca poderá nos acusar. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Apocalipse 12 fala de Satanás como um acusador dos irmãos. Você se lembra? Ele os acusa de dia e de noite diante de Deus. E sabe o que ele obtém com essa acusação? Com essas acusações? Nada. Porque o Cordeiro Santo responde eternamente diante do Pai por aqueles que ele justificou. Todos os méritos da nossa justificação estão na justiça de outro. Ele não foi feito pecador pessoalmente, já explicamos. E nem nós fomos feitos pessoalmente justos. Nós somos cobertos com a justiça de outro. Isso é o que a Bíblia chama de justificação pela graça por meio da fé. O grande pilar da reforma. Mas tem um detalhe mais. Terminou o assunto aqui? Não, só começou. Porque esses que foram justificados com a justiça de outro, cobertos, nós éramos o contrário. Nós éramos as serpentes que fomos cobertos com a pele de cordeiro. Essa foi a substituição que aconteceu. Acho que você conhece já uma historinha verdadeira, que uma ovelha teve alguns filhotes, então estava amamentando, e então essa ovelha mãe morre, e os filhos ficam sem mãe, porque não sentem o cheiro da mãe em outra ovelha para poder amamentar, né? Então o pastor achou que ele ia perder todas as ovelhinhas, porque a mãe morreu, e elas não tinham mais a mãe para amamentar, e não aceitavam outra ovelha, que também tinha cria, que podia dar leite para elas. Então ele teve aquela ideia, né? Ele tirou a pele da ovelha morta e colocou sobre a ovelha que estava dando leite para outras. Então os filhotinhos sentiram o cheiro da mãe na pele e vieram mamar naquela ovelha. Foi isso que aconteceu conosco. Ele foi coberto com pele de serpente, sendo cordeiro de Deus. E nós, as serpentes, fomos cobertos com a pele do cordeiro. Então ele foi feito pecado e nós fomos feitos justiça de Deus. Amados irmãos, quando nós vemos isso com clareza, Romanos 5:1 vai dizer assim: justificados, pois, pela fé. Fé. João 3, o que nós vimos? Todo, baseado em números, né? Para que todo que nele crê tenha vida eterna. Como Moisés levantou a serpente no deserto. Então, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Baseados nos méritos do Filho, do Cordeiro. Então, a mesma coisa, Gálatas 3,13, com a palavra, digamos, ainda mais forte. Está dizendo que o nosso Senhor Jesus, na cruz do Calvário, pendurado no madeiro,
ele foi feito maldição. Então, irmãos, quão absurdo é esse ensino, para o cristão, é claro, de maldição hereditária. Quão absurdo ele é. Ensinar algo sobre maldição hereditária para um cristão é quase que anular a cruz de Cristo. Sem dúvida, há coisas em nossa vida, há traumas em nossa vida, há experiências em nossa vida. Isso é um assunto. E nós carregamos nosso legado aí desde o berço. Isso também é verdade. Mas isso não é maldição hereditária. Porque se nós cremos no nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus foi feito maldição por nós. Nenhuma maldição pode operar na vida de um cristão. Porque ele está unido pela fé àquele que foi feito maldição por nós. Ele é o nosso escudo. Toda a maldição recaiu sobre ele, a tal ponto dele ser separado do seu bendito Pai. Então, irmãos, extremamente importante vermos essa transação. Mais um versículo sobre esse primeiro triunfo, o triunfo sobre o pecado. Abra, por favor, Romanos 8. Aqui temos mais 2 versos preciosos nesse tema. Romanos 8, 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Vamos fazendo umas pausas aqui. O que foi impossível para a lei? Foi impossível para a lei aperfeiçoar o homem. Hebreus vai nos responder. Hebreus capítulo 7. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então, quando a lei foi dada, o livro de Romanos nos ensina claramente, a finalidade de Deus em dar a lei para o homem não era que o homem fosse aperfeiçoado, justificado ou salvo pela lei. Pelo contrário. Paulo vai dizer em Romanos que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Não é? Então a lei, digamos, é como um espelho que desceu do céu. Nós éramos, antes de conhecer o Senhor, nós éramos horrorosos. Mas nós achávamos que éramos lindos. Então o que Deus fez? Ele fez descer um espelho do céu e diz, olhe você. Isso é a lei. A lei mostra a feiura da nossa natureza. Porque ela diz, não cobiçarás. E nós cobiçamos tudo. Não é? Aliás, Paulo menciona esse mandamento entre os 10 em Romanos 7 para dizer que foi esse que sobretudo o expôs. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Não é? Então essa lei que é espiritual, que é boa, que é santa, que é justa, ela me foi para a morte. E onde está o problema? Na lei ou em mim? Então ele vai dizer, em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não é? Então, o que diz Romanos 8? O que foi impossível para a lei? Justificar o homem, aperfeiçoar o homem, tornar o homem justo diante de Deus. Impossível para a lei. Por quê? Porque ela estava enferma pela carne. E essa carne é impotente para obedecer à lei. E o homem ser justificado diante de Deus. Aceito e tido por justo. Então nós temos essas 3 palavrinhas brilhantes, amado irmão. Se você gosta de marcar a sua Bíblia, se você devia marcar com roxo, vermelho, todas as cores que você tiver. 3 palavrinhas. Isso fez Deus. Não são lindas? Isso fez Deus. O que Deus fez? Ele enviou o seu próprio Filho. Em semelhança de carne pecaminosa. Está dizendo que em tudo ele era igual a nós, homem com espírito humano, alma humana, corpo humano, como semelhante à nossa carne pecaminosa, claro, mas sem pecado. Como João vai dizer, nele não existe pecado. Senão ele seria um pecador, não seria o nosso Salvador. Né? Então, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, assim diz a tradução Revista Atualizada. A melhor expressão aqui, a mais inteligível, claro que essa aqui está correta, né? Não está errada, mas a expressão mais inteligível aqui seria por causa do pecado.
Então Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e por causa do pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Na carne de quem? Na sua? Na minha? Na carne de Cristo, do Redentor. Deus condenou o pecado na carne de Cristo. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Agora olha o verso 4. A fim de quê? Que lindo, irmãos. Falávamos de manhã sobre a suficiência do ministério do Espírito Santo. Então, o verso 4 continua. A fim de quê? Nosso Senhor veio em semelhança de carne pecaminosa, por causa do pecado, Deus condena o pecado na carne dele, para que o preceito, o mandamento, as exigências da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora sim. Então, por causa do que foi feito na cruz, o Verbo encarnado de Deus foi feito pecado e foi feito maldição, e nós fomos feitos justiça de Deus, cobertos com a pele do Cordeiro, e agora, em sequência, habitados pelo Espírito Santo. Então agora, andando no Espírito, nós podemos satisfazer as exigências da lei, porque a lei moral de Deus nunca passa. Ela é um reflexo do caráter de Deus. Então, como podemos viver sem cobiçar? Como podemos viver sem nos irar, matar, adulterar, seja lá o que for? Sobretudo, vamos resumir a lei. A lei se resume nisso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Como nós podemos fazer isso? Como as serpentezinhas poderiam fazer isso? Nós fomos cobertos com a pele do Cordeiro, número 1. E número 2, foi dado morar em nós o Espírito Santo. Então o preceito, as exigências, o mandamento da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Maravilhosos versículos. Então, irmãos, está aí o primeiro triunfo de Cristo sobre o pecado. Por isso falávamos também de manhã, quando Paulo escreveu Coríntios 15, ele diz: Cristo morreu segundo as Escrituras. Quando nós partimos o pão, muito interessante, o que nós temos sobre a mesa. Nós temos pão e vinho separados. Isso fala não de vida, em primeiro plano, isso fala de morte. Porque o corpo está aqui e o sangue está ali. Isso é morte. Eles estão separados. Nós estamos celebrando a morte do Cordeiro de Deus, porque essa morte é preciosíssima para nós. Ele foi feito pecado por nós. Mas então, se ele não ressuscitasse, ele não teria triunfado sobre a morte. Então, claro que a ressurreição é o pilar necessário. Seguinte, né? Mas nós apreciamos a morte do nosso Salvador, porque na sua morte ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, né? Então, esse primeiro triunfo, o pecado. Vamos para um segundo. O triunfo da cruz sobre o mundo. Gostaria que voltássemos ao texto de Gálatas, Gálatas 6,14. Muitíssimo belo esse versículo. 6,14. Paulo então disse assim, Gálatas 6,14. Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz. Aí está a centralidade da cruz. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado, ou está crucificado para mim e eu para o mundo. Temos dois aspectos aqui, por enquanto vamos destacar só o primeiro. O mundo está crucificado para mim. Sabe, irmão, quando nós vamos ao Evangelho de João, vamos fazer isso, por favor. Evangelho de João, capítulo 12. Falávamos também pela manhã que essa ocasião foi uma ocasião singular na vida terrena do Senhor. Ele tinha ressuscitado Lázaro, judeus estavam crendo nele, gregos vieram visitá-lo, não é? Então ele fala sobre o grão de trigo que caiu da terra para morrer, ali no verso 24, João 12, 24, porque morrendo ele produziria muito fruto. Então nós vamos ler do verso 27 agora, João 12, 27, veja na sua Bíblia. Agora está angustiada minha alma,
E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito. Você está vendo a cruz cravada no Deus Trino, como nós falamos? Não é? Com este propósito eu vim. Então é claro, se ele veio com este propósito, então está muito evidente que a cruz é a norma de vida da Trindade. Amar e dar. Não é? Então com esse propósito eu vim para esta hora. Então nosso Senhor Jesus diz na sequência, Pai, ele fez a pergunta primeiro ali em cima, Pai, salva-me dessa hora? Então ele mesmo responde, mas precisamente para essa hora eu vim com este propósito. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei. Em toda a vida humana do Senhor, aqui já são 33 anos e meio, vivendo uma vida aprazível, totalmente aprazível a Deus o Pai. Eu já o glorifiquei, ou seja, glorifiquei meu nome, o Pai está dizendo, glorifiquei meu nome em tua vida. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Onde? Na cruz. No que seria realizado na cruz e na ressurreição. A multidão, pois, que estava ali tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi por um anjo, ou foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Nós conhecemos bem aquelas duas vezes, aliás, que dividem o Evangelho de Lucas em 3 partes, aquela voz do céu para o Senhor Jesus no Jordão e no Hermon, Lucas 3 e Lucas 9. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, e de novo, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. 2 vezes, 2 vozes. Mas nós, frequentemente, ignoramos essa última voz. Houve uma terceira abertura do céu para o Senhor Jesus. E é essa que está registrada aqui no Evangelho de João. Quando nosso Senhor está a horas da cruz, há pouquíssimo tempo da cruz, né? Ele vai partir o pão em seguida aqui no capítulo 13, sua última ceia com seus discípulos. Então essa voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então no verso 30, o Senhor diz que essa voz não foi enviada por ele, mas sim por eles, por vossa causa. Então ele diz assim, qual é o motivo dele dizer isso? Essa voz não foi enviada por minha causa, não foi por mim que veio essa voz, mas sim por vossa causa. Porque chegou o momento de ser julgado este mundo. Irmãos, a palavra que João usa para mundo tem um sentido muito interessante. Você sabe que é cosmos. E embora a palavra cosmos seja aplicada num sentido também geral de universo criado, na linguagem de João ela é mais específica. Ela é aplicada para um sistema enfeitado ou ornamentado, derivado de uma alienação de Deus, o cosmos. Por isso o Senhor diz, chegou o momento de ser julgado este mundo. O sentido literal da palavra cosmo, veja que no português nós temos a palavra cosmético, não é? Adorno, enfeite. Então, quando o homem cai e aliena a si mesmo e a criação de Deus, toda a criação está sujeita à vaidade. O que nós temos é um cosmos, é um enfeite brilhante, atraente, que seduz, mas que é completamente alienado de Deus. Então nosso Senhor Jesus diz, chegou a hora e será julgado este mundo. E aí ele fala agora sobre o regente dele e o seu príncipe será expulso. Mundo. Irmãos, nós podemos comparar esse mundo de 2 maneiras diferentes, para apreciarmos o triunfo do Senhor na cruz com relação a esse tema mundo. A Bíblia nos ensina, para usar também figuras de linguagem, que o mundo é uma rede que nos prende. Cosmos. Uma rede que nos prende. Ora, se o cardume de peixes enxergasse a rede, o pescador ia trabalhar em vão. Não é? Quando o peixe coloca a sua cabeça na malha da rede, e então ele tenta dar ré, digamos assim,
não é? Ele mais se enrosca. E quanto mais se debate, ele mais se prende. O mundo nas Escrituras é uma rede que nos prende. Aos olhos naturais é invisível. Nós vamos colocar a cabeça lá sem saber o que estamos fazendo. Qual seria a nossa segurança e nossa garantia? Primeiro, o nosso Senhor Jesus julgou este mundo na sua obra na cruz. Segundo, Ele enviou o Espírito da verdade para nos guiar a toda a verdade. Então o mundo, uma rede que nos prende. E também a segunda figura, eu já usei, ele é comparado a esse sistema enfeitado. Você se lembra da história de Lameque, o sétimo depois de Adão? Sete na Bíblia fala de plenitude. Ele é o sétimo pela linhagem de Caim. O sétimo pela linhagem de Enos, o sucessor de Sete, é Enoque, o que foi arrebatado. Então o sétimo por uma linhagem é aquele que foi arrebatado porque andou com Deus. O sétimo pela linhagem de Caim é Lameque. E lembra o que é dito de Lameque? Ele teve duas esposas. Uma se chamava Ada, e Ada significa adornada. E a outra se chamava Zilá, e Zilá significa sombreada. As duas juntas trazem o significado do que é o mundo: adornada e sombreada. E na vida de Lameque nós vemos um clímax, podemos assim dizer, da impiedade e da queda. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, porém de Lameque 70 vezes 7. Então esse é o mundo. Será julgado, chegou a hora de ser julgado este mundo, e o seu príncipe será expulso. Por isso que João tem a nos dizer na sua epístola o que sobre o mundo? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Apocalipse 18, se você já leu esse capítulo com cuidado, ele apresenta a figura da Babilônia, apóstata, caída. Babilônia religiosa, Babilônia política. E quando você vai lendo Apocalipse 18, a partir do verso 4, você vai ver que essa Babilônia é uma entidade espiritual apóstata, o mundo na sua plenitude, mundo político, mundo religioso, no seu clímax. Ela tem uma voz. Vamos escutar o mundo. E essa voz é: estou sentada como rainha. Esse é o mundo. A voz da igreja é: estou sentada como serva. Estou sentada como rainha, diz a Babilônia. Viúva eu não sou. Mas e nós? Irmãos, quando nosso Senhor Jesus partiu, quem escreve Apocalipse é João. O coração de João se fez o coração de uma viúva. Quando ele olhava para o mundo, ele nada podia ver que satisfizesse seu coração. Porque seu Senhor, o objeto do seu amor, não estava mais no mundo. Então, por causa disso que ele tem para nos dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele resume o mundo naqueles 3 pilares. É concupiscência, que fala de um desejo extravagante, um desejo violento, um desejo incontrolável. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Veja como João trata o mundo. Aí ele diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece eternamente. E também Paulo, abra por favor 1 Coríntios 7, para você ver algo mais aqui. E seguimos para mais um tópico. Veja o que Paulo tem a nos dizer sobre o mundo em 1 Coríntios 7. Coríntios 7, verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, palavras solenes, queridos irmãos. 1 Coríntios 7, 29. O tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Sabe o que significa isso? Não ache que o propósito supremo de Deus é que você se case e tenha filhos, né?
Não acha que o propósito supremo de Deus é o casamento. E que até mesmo você glorifique Deus no seu casamento. Nós, como cristãos, deveríamos aprender a viver exclusivamente para Deus em Cristo. E não viver para o casamento. Você compreende a diferença entre uma coisa e outra, irmão? É só vivendo para Ele que nós poderemos viver adequadamente no casamento. Né? O casamento não é o foco, é Ele que é o foco. Então o que resta é que os casados sejam como se não o fossem, os que choram como se não chorassem. Uma maravilhosa exortação. Nós choramos por tantas coisas que não mereceriam o nosso choro. Os que choram por perdas, por privações, por lutas, sejam como se não chorassem. Mas também os que se alegram, sejam como se não se alegrassem. Agostinho, certa vez, quando escreveu suas confissões tão famosas, ele disse uma frase erudita, ele era um erudito, então vou dizer como ele disse, e vou procurar explicar para aqueles que não entenderem bem. Estão desculpados que não entenderem, porque são palavras de um erudito. Agostinho disse assim: execráveis são as prosperidades do mundo, 2 vezes execráveis, seja pelo temor da adversidade, seja pela corrupção da alegria. Entendeu alguma coisa? Deixa eu tentar explicar então. Ele disse que tudo que o mundo nos oferece como prosperidade é abominável, execrável, desprezível. Porque quando nós adquirimos a prosperidade que o mundo nos oferece, junto com ela vem 2 coisas: temor da adversidade. Eu não posso perder, não é? Eu ganhei, é meu, eu conquistei. Temor da adversidade. Aí ele diz: seja pelo temor da adversidade, seja pela corrupção da alegria. Porque afinal de contas, o que significa essas coisas que nós ganhamos? O que elas significam? Não é? São só coisas. Coisas e coisas. O pecado nos fez colecionadores de coisas. Parece que tem um programa na televisão, pelo menos tinha há muito tempo, como chamava? Colecionadores, uma coisa desse tipo, não é? Os compulsivos que colecionam de tudo, não é? E às vezes a gente olha e fica escandalizado, não é? Aquele é o nosso coração. É que uns se manifestam, outros não se manifestam. Mas aquele é o nosso coração. Todos nós colecionamos muito mais sapato, camisa e coisas do que nós precisamos, não é? Nós somos colecionadores de coisas. Então Agostinho diz: execráveis são as prosperidades do mundo, né? 2 vezes execráveis. Vamos seguir então aí onde nós estávamos. Coríntios 7,30. Os que se alegram como se não se alegrassem. Isso aqui também não é um incentivo para que sejamos estoicos, né? Não, o cristão é aquela pessoa que tem que viver sem nenhum prazer. Qualquer prazer é do diabo ou é da carne. Nada disso. Nada disso. Paulo escreve a Timóteo assim: Deus exorta os ricos do presente século a não serem orgulhosos e nem depositarem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona para o nosso prazer. Vê? O problema nosso como cristãos, irmãos, na verdade, não é que nós temos muito prazer, é que nós temos pouco prazer naquele que deveria ser todo o nosso prazer e nos proporciona todas as coisas para o nosso aprazimento. Mas o nosso outro problema é que nós nos agarramos aos prazeres. Então aí Paulo vai tratar com isso nesse texto. Olha a sequência. Verso 30. Então os que se alegram como se não se alegrassem. Agora olha essa frase: os que compram como se nada possuíssem. Para usar uma figura para entendermos, ele está nos orientando assim: se você comprou algo, se você tem algo, segure o que você tem com uma mão muito leve. Leve. Não com a mão de Jacó, o agarrador. Para que se alguém passar e retirar de você aquilo que você tem, você então não tenha problemas. Os que compram como se nada possuíssem. Os que se utilizam do mundo, está vendo aí? Do mundo. Como se dele não usassem. Bagagem leve, irmãos, prontos para partir,
trigo e não joio. Qual a diferença entre trigo e joio? O trigo, quanto mais cresce, mais o grão amadurece na espiga, e então, com o peso, a espiga se curva. Quanto mais maduro, mais se curva. Esse é o trigo. E quanto mais maduro, mais as raízes se secam do solo. Muito fácil colher o trigo. E o joio? Quanto mais cresce, mais ereto fica. E mais funda a sua raiz penetra no solo. Então, a aparência deste mundo passa. Sabe qual é a palavra aparência aqui na língua original? Esquema, no grego. Que fala de uma configuração. Palavra que os jovens gostam muito hoje, né? Tudo para os jovens é configuração, né? Isso aqui está configurado errado, o outro está configurado errado. O pecado nos configurou todo errados, né? Então, Paulo está dizendo que a configuração do mundo, o esquema, palavra que é usada aí, passa. Quando o nosso Senhor Jesus mostrar a sua face de novo para o universo, sabe o que vai acontecer? Eu não conheço a linguagem de software, vocês podem me ajudar aí. Ele vai reconfigurar o sistema. Formatar. Ele vai mostrar a sua face gloriosa para o universo. Então ele vai reconfigurar todas as coisas. Pelo sangue da sua cruz, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Não é isso que nós aguardamos, irmãos? Será que o mundo tem lançado tentáculos para dentro do nosso coração? Os tentáculos do mundo dizem: me ame, me busque, eu te dou o que você quer, venha. Essa é a voz do mundo. Mas quando nós ouvimos o nosso Senhor, Ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo. Graças ao Senhor. E o seu príncipe será expulso. Amados irmãos, baseado na obra que Ele realizou, sim, nós podemos viver vidas descompromissadas com o mundo como sistema. Como sistema. Não com a humanidade como pessoas. Não é? Temos que diferenciar uma coisa da outra. Ele nos separou do mundo e nos santificou do mundo, e então Ele nos envia ao mundo para sermos as suas testemunhas. Então essa segunda vitória maravilhosa, a vitória sobre o mundo. Nós não teríamos chance sobre a rede que nos prende. Nossa cabeça estava lá, nós estávamos emaranhados lá. Efésios 2 diz o quê? Nós andávamos segundo o curso deste mundo. E não podíamos fazer nada. Segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí, para que ninguém se engane, Paulo vai dizer: entre os quais todos nós andávamos outrora. Graças ao Senhor pela sua vitória sobre o mundo na cruz do Calvário. Então Paulo diz: longe de mim gloriar-me em qualquer coisa ou em qualquer pessoa ou mesmo em mim mesmo, mas eu me glorio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos falar do eu daqui a pouco, mas pense um pouco sobre esse versículo. Quando o mundo olha para o cristão, o que ele deveria ver? Ele deveria ver um ego crucificado. Eu estou crucificado para o mundo. O mundo olha para o cristão e deveria ver um ego crucificado. Agora, quando o cristão olha para o mundo, ele deveria ver um mundo crucificado. É esse intercâmbio que você tem aí em Gálatas. Pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou crucificado para o mundo. E o mundo está crucificado para mim. 2 pontos de vista. Então vamos falar um pouco do ego. Próximo triunfo, o terceiro. Está aí mesmo em Gálatas 6. O mundo está crucificado para mim e eu. Ah, que precioso versículo. Há outros textos que são muito claros sobre o fato de que o Senhor venceu a vida do ego na cruz. Mas esse texto é o mais explícito. Então Paulo diz: na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está se referindo à obra objetiva, à obra do Senhor na cruz do Calvário. E ele está dizendo, falando de modo muito pessoal, né? Ele está dizendo: meu ego foi cravado naquela cruz. Agora, irmãos, se abrirmos, e vamos fazer isso agora, 2 Coríntios 5, nós vamos ver uma ilustração mais explícita
sobre Gálatas 6,14, com mais palavras. Então vamos lá, para Coríntios, 2 Coríntios 5, verso 14. Segundo aos Coríntios 5,14. Vamos ler com cuidado. Pois o amor de Cristo nos constrange, coloca cadeias e arrasta, é o sentido dessa palavra, presos, julgando nós isto o quê? Um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, há vários aspectos da morte do nosso Senhor Jesus. Nós estamos tratando aqui alguns deles, né? Há um aspecto que é substitutivo, por exemplo, ele morreu por nós, e há um aspecto que é inclusivo, por outro lado. Nós morremos com ele. Romanos 6, né? Porventura não sabeis que aqueles que foram batizados em Cristo Jesus, isso é Gálatas também, né? Gálatas 3 diz isso. De Cristo se revestiram, nós somos identificados com ele na sua morte, Romanos 6, morremos com ele. Então aqui ele está tratando desse aspecto do morrer com ele. Um morreu por todos, logo todos morreram. Agora o verso 15. Ele morreu por todos. E aí, olha, antes de você ler o resto do versículo, muita coisa podia ser dita aqui. Ele morreu por todos para nos livrar do pecado, do mundo, da morte, do diabo, do ego, da condenação, da ira vindoura. Muitos elementos. Mas qual é o elemento destacado aqui? Vamos ler. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Viver para si mesmo é viver uma vida egocêntrica. Então está dizendo que o Senhor Jesus morreu, nele todos morremos para sermos libertos de uma vida egocêntrica. Viver para mim, viver pelos meus interesses, viver pelos meus planos, viver pela minha vontade, fazer que tudo circunde em torno de mim, eu. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. A vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário sobre a vida do ego. Aliás, irmão, pense comigo. Antes do Senhor ir à cruz, ele lavou os pés dos seus discípulos com a bacia e com a toalha, não é? Na última ceia. A bacia e a toalha falam da vida do Senhor Jesus, da vitória do Senhor Jesus sobre a vida egocêntrica. Ele venceu o viver para si mesmo de tal forma que ele, sendo Senhor e Mestre, como é o caso do assunto em João 13, eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés. Ele venceu a vida egocêntrica, o viver para si mesmo de tal forma que ele se coloca aos pés dos seus discípulos e lava os pés dele. Pedro não o pôde suportar. Nunca me lavarás os pés. Então você vê aquele que venceu a vida egocêntrica e aquele que vive a vida egocêntrica. Pedro, nunca lavarás os meus pés. A bacia e a toalha são um preâmbulo da vitória do Senhor sobre a morte na cruz. Antes dele vencer a morte, ele venceu a vida. Compreendeu? Se nosso Senhor não vencesse a vida, a viver para si mesmo, a vida egocêntrica, ele não iria à cruz e não venceria a morte. Então, esse é o aspecto da vitória do Senhor sobre o ego, para que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. As palavras de Paulo em Atos 20, 24 também são maravilhosas nesse sentido. Agora, porém, em nada considero a vida, a minha vida, preciosa para mim mesmo. Está aí um homem que venceu a vida egocêntrica, o apóstolo Paulo. Contanto que eu complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, terceiro aspecto dos triunfos de Cristo, sobre o ego. Vamos para um quarto. Ainda no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 24. Os que são de Cristo Jesus, os que estão em união com Ele pela fé, os que são de Cristo Jesus, crucificaram. Olha que está no passado. Porque são de Cristo Jesus e estão em uma vida de união com Ele pela fé. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a
carne com as suas paixões e concupiscências. Mais um terreno de vitória, de triunfo do Senhor na cruz do Calvário. Agora, para entendermos esse verso tão simples e tão objetivo, vamos a Romanos capítulo 8. E essas palavras vão ilustrar essa vitória sobre a carne. Romanos 8, verso 12, diz assim, Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como ser obrigados, amarrados, constrangidos, é a palavra aí, a viver segundo a carne. Por quê? Porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Quando isso aconteceu? Há 2000 anos atrás. O triunfo do Senhor Jesus sobre a carne. Carne pecaminosa, carne e suas paixões, carne e seus apetites, carne boa, carne má, carne religiosa, carne educada, carne estilizada, carne sofisticada. O Senhor venceu todo tipo de carne. E nós podemos ficar livres de todos os seus aspectos. Porque não somos devedores à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Que maravilhosa vitória, irmãos. De novo, nos lembrando de Efésios 2, que faz menção a isso também. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, já citamos, e o que mais ele diz na sequência? E segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esses éramos nós. Mas o Senhor Jesus na cruz obteve vitória cabal sobre a carne. Então não somos constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O quinto aspecto, o penúltimo, a vitória do nosso Senhor. E esses triunfos não terminarão com esses aspectos. Há outros mais, vários mais. Nós selecionamos esses aspectos maravilhosos aqui. Abre em 1 João capítulo 3 e vamos ver um quinto triunfo, uma quinta esfera de triunfo. É a vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário sobre o diabo. 1 João 3,8. Aqui está mais um versículo que poderia ser ampliado com muito mais coisas, mas aqui ele é especificado contra esse inimigo em particular. É dito assim, 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então olha o que ele diz. Para isto se manifestou o Filho de Deus. E aqui então muita coisa podia ser dita, como nós já vimos. Manifestou para vencer o mundo, manifestou para vencer a carne, manifestou para vencer o pecado, né? Mas aqui nesse versículo, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora, mais especificamente ainda, vamos a Hebreus capítulo 2. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, carne e sangue aqui simplesmente significam natureza humana completa. Destes, igualmente ele, nosso Senhor, participou igualmente. Agora veja, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmão, você vê que verso maravilhoso, as palavras não são poupadas, não é? É dito que o nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário destruiu o diabo. Ou seja, tirou, removeu todas as suas insígnias de autoridade. Onde isso está? Para completarmos a ideia de Hebreus. Vamos a Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, verso 14. Lemos a nossa introdução. Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e nos constava de ordenança, aqui tem mais uma vitória, que nós não vamos nos deter nela hoje, vamos ficar só com essas 6. Mais um terreno de vitória aqui.
nos era prejudicial esse escrito de dívida, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, verso 15. E despojando. Paulo tira essa palavra de um uso militar. Nós estamos num período aí no nosso país em que nós estamos vendo o general de 4 estrelas toda hora na televisão, né? Esse novo regime aí. Então você vê que eles usam medalha que vem do ombro até no umbigo, não é assim? Então aqui está dizendo que quando nosso Senhor Jesus venceu o diabo na cruz, o que ele fez? Ele despojou. Significa retirar todas as insígnias de autoridade. Então você pega um general de 4 estrelas, arranca toda aquela parafernália dele, e ele não é nada senão um soldado raso, né? Despojando os principados e as potestades. Agora veja as palavras de Paulo. Publicamente. Graças ao Senhor. A cruz histórica no Gólgota. Publicamente os expôs ao desprezo. Triunfando. Os triunfos da cruz. Triunfando deles na cruz. Graças ao Senhor. Principados e potestades. E então, finalmente, o último triunfo. A vitória do Senhor sobre a morte. Olha como Paulo menciona essa vitória em alguns versículos para concluirmos. 2 Timóteo capítulo 1. Sabe como a Bíblia vê esse mundo, irmãos, e a humanidade? Como um grande esquife, um grande caixão, cuja tampa nunca foi removida por ninguém. Quando nosso Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus como homem e se assentou naquele lugar à destra da majestade nas alturas, ele foi o primeiro homem que rompeu a tampa desse caixão para se assentar no lugar mais alto do universo, à destra da majestade nas alturas. Então, quando Paulo faz alusão a isso, ele diz assim, 2 Timóteo 1, vamos ler desde o verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora, ouça com atenção, pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Isso é sua encarnação, sua morte, sua ressurreição, sua obra completa. O aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Há uma ilustração, queridos irmãos, dessa vitória do Senhor na cruz sobre a morte, tão linda, que eu gostaria que nós abríssemos para concluirmos. Mateus capítulo 27. Vamos ler a partir do verso 45. Mateus 27. O triunfo do Senhor sobre a morte. Na verdade, nós vamos ler a partir desse verso 45, Mateus 27, 45. Nós vamos ver que a morte do nosso Senhor Jesus rasga não apenas um véu. Nós temos consciência do rasgar desse véu do santuário, que é o primeiro a ser descrito aqui. Todas as vezes que mencionamos a morte do Senhor, o rasgar desse véu é tão importante para nós. Porque esse véu fala de um acesso imediato à presença do Deus da glória. Aquele véu, aquele estofo que separava o santo lugar do santo dos santos. Imenso. Dizem os historiadores que se aquele cobertor que fazia separação do santo lugar e o santíssimo fosse ser rasgado, era necessário que você amarrasse uma junta de boi de um lado e uma junta de bois do outro lado, e eles fizessem força na direção oposta para rasgar esse
cobertor, esse estofo de linho e azul, púrpura e carmesim, entretecido. A palavra do Senhor diz que quando nosso Senhor Jesus morre, então o véu do santuário é rasgado de alto a baixo. Nós podemos imaginar o primeiro sacerdote que entrou lá para fazer o serviço. Ele deve ter tido um infarto, né? Quando ele viu aquele véu rasgado de alto a baixo e um acesso aberto. Esse véu nós conhecemos bem. Nosso Senhor Jesus morre. Aquele véu, segundo o livro de Hebreus, é uma figura da carne dele. Hebreus 10, 19. Tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então podemos dizer, quando aquele soldado abre o seu lado com aquela lança, o véu da sua carne é rasgado, nós temos o correspondente no santuário. A realidade do véu foi rasgada na cruz. Como o tipo do véu poderia permanecer de pé? A realidade foi aberta, o símbolo não permaneceu. Então o véu foi rasgado de alto a baixo. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. É dito do nosso Senhor na profecia de Isaías 42, que ele não clamaria e não gritaria, e não faria ouvir a sua voz nas praças. Realmente nosso Senhor nunca clamou nas praças, nunca gritou nas praças, mas quando os evangelistas registram sua morte, então sim. Não é dito que ele murmurou na cruz, é dito que ele clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Verso 50. E clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E então, o primeiro véu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Primeiro, acesso à presença imediata de Deus. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, mais um véu. Os sepulcros que estavam selados foram fendidos. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Sabe que esse versículo é muito interessante? Você já parou para pensar? Os túmulos se fendem, corpos de santos ressuscitam, mas só saem dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, que aconteceu no domingo pela madrugada, né? Então nós podemos imaginar, só imaginar, o que esses santos estavam fazendo lá dentro. Acho que ali aconteceu a primeira conferência do sepulcro. Eles estavam conversando entre si sobre o poder e o valor da morte do Messias, daqueles que eles aguardavam. Até que quando o Senhor ressuscitou, eles saíram de lá e foram dar testemunho na cidade. Do quê? De que a morte do Verbo encarnado, a morte de Jesus de Nazaré, provocou uma comoção no reino dos mortos. Porque agora entra na morte, o primeiro que entra na morte, que não tem pecado. Então Pedro vai nos dizer em Atos 2, era impossível que os grilhões, as cadeias da morte pudessem segurá-lo. Jonas no ventre do grande peixe. O peixe não iria degluti-lo. Era muito para aquele peixe. O peixe teria que vomitar Jonas na praia. A morte vomitou o Senhor para fora. Então, amados irmãos, esse foi o segundo véu. O véu da morte. A vitória do Senhor sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E então o terceiro véu. Véu do santuário é o primeiro, véu da morte é o segundo, e graças ao Senhor nós temos um terceiro véu. Se não tivesse esse terceiro véu rasgado, para nós não teria nenhum valor o véu do santuário ser rasgado, e nem mesmo o véu da morte ser rasgado. Então quando nós lemos o verso 54 diz, o centurião e os que guardavam com ele a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Sabe o que a história, a tradição vai nos dizer? Esse centurião, que era o responsável por guardar a cruz, ninguém poderia se aproximar dali. Ninguém poderia sequer chegar perto. Ele era o responsável, ele responderia pela morte desse homem, Jesus de Nazaré, o impostor. Ele teria que garantir que esse impostor morreu. Então estava lá o centurião, aos pés da cruz. E o que ele ouviu ali? O primeiro brado do nosso Senhor. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, esse centurião provavelmente já havia participado de muitas crucificações. E o que ele ouvia ali eram escárnios, palavras de abominação, murmúrios, blasfêmias. Mas agora tem alguém na cruz que diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Tem alguém na cruz que vê a sua mãe ao longe e faz provisão para ela a partir da cruz. Ele recusou beber o cálice com vinho e fel, ou vinho e mirra. Por quê? Porque eles eram entorpecentes. Eles iriam como que anestesiar, de certa forma, o nosso Senhor. Era como um ato de misericórdia que as mulheres praticavam para todos que eram açoitados e iam ser crucificados. Mulheres bondosas, elas ficavam à beira do caminho e quando os que seriam crucificados passavam, elas ofereciam vinho com fel. E os evangelistas dizem que o nosso Senhor não o quis beber. Por quê? Ele havia dito no Getsemane assim, quando Pedro sacou a espada para buscar defendê-lo, ceifando, cortando a orelha daquele servo do sumo sacerdote. Nosso Senhor disse a Pedro, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu. Ele o beberia sem fel, sem mirra, sem entorpecentes, sem anestésicos. Ele o beberia como seu Pai lhe deu. Então, amados irmãos, por causa disso, inclusive, ele viu a sua mãe a partir da cruz. Ele diz, mulher, eis aí teu filho. E disse ao discípulo, certamente João, eis aí a tua mãe. O centurião nunca viu nada como isso. E então o centurião ouve, tenho sede. E aqueles guardas embebem a esponja no vinagre e chegam até a boca do nosso Senhor. E nosso Senhor não murmura, não profere escárnios, não blasfema. Eles ouvem da boca do nosso Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Eles ouvem finalmente, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Antes disso, ele também escuta, está tudo consumado. O que acontece com esse centurião? O véu da incredulidade se rasga. Então a história e a tradição vão nos dizer que esse centurião se chamava Longinos. E ele se tornou um ancião na Assembleia de Antioquia. O véu da incredulidade foi rasgado. Amados irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Os triunfos da cruz são muito mais amplos do que costumamos avaliar. Nós fomos libertos, salvos de
de um modo tão completo, tão definitivo, tão sublime, que o Espírito Santo abra os nossos olhos, para que possamos apreciar os triunfos da cruz. Nós tentamos viver uma vida cristã introspectiva. Nós colocamos termômetros, espiritualmente falando, debaixo do nosso braço o dia todo. Como eu estou, como eu não estou, em que temperatura espiritual eu estou ou não estou, o que eu fiz ou o que eu não fiz, eu e eu e eu. Como nós precisamos aprender a olhar para Ele para sermos salvos. Contemplai-o e sereis iluminados. Os triunfos da cruz do nosso Senhor Jesus. O último deles que compartilhamos, o triunfo sobre a morte. Gostaria de ler para concluirmos um último verso, o verso de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, e aqui terminamos. Apocalipse 21. Vamos ler os versos 3 e 4. Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Sem alienação, sem despedidas, sem separação. E se o salário do pecado é a morte, e a morte não existe, é óbvio, o pecado não existe. Isso significa que nós nunca mais ofenderemos o nosso Senhor Jesus. Nós ainda o ofendemos. O ofendemos em pensamentos, o ofendemos em motivações, o ofendemos em interesses próprios. Mas agora não, nunca mais. Nunca mais ofenderemos o nosso Senhor. Não haverá mais morte. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja o Senhor. Somos tão gratos por essa vitória tão completa. Que o Senhor abra nossos olhos, queridos irmãos. Esse é um retorno essencial. Assim como os outros. Precisamos, como igreja do Senhor, retornar à centralidade da cruz. A cruz na Trindade. A cruz do Gólgota, brilhante, suprema, sublime. E também a cruz no coração do cristão. Para que o Senhor alcance em nós tudo o que Ele designou pela cruz. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor não hesitou e nem recuou. Foi onde estávamos nós e nos achaste. Glórias ao nome Teu. Obrigado, Senhor, por Teu esvaziamento, Tua humilhação, Tua obediência até a morte de cruz. Te pedimos que o Senhor faça com que escamas caiam dos nossos olhos, para que possamos ver a cruz como o Pai vê a cruz. Abre os nossos olhos, Senhor, te pedimos. Alimenta-nos. Queremos contemplar as belezas, virtudes e glórias da Tua pessoa e obra consumada. Ó Senhor, assiste-nos, para que nós não vivamos introspectivamente. Queremos olhar firmemente para Ti, autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor obteve vitória tão completa. Descansamos nela, confiamos nela, nos gloriamos nela. Que também sejam nossas essas palavras, longe de nós nos gloriarmos, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim te pedimos, confiando ao Senhor que aplique Tuas palavras no nosso coração. Confiamos a Ti, Senhor, nossas vidas, esse tempo e as Tuas palavras. Combina-as com o nosso coração. Gera em nós amor, temor,
fé, união contigo. Te pedimos, agradecidos, em teu precioso nome. Amém, Senhor.